Esperar só mais um pouquinho. Receberam aí a foto? Está no grupo da gente. Deixa eu ver. Bom, que legal. gente, vamos começar. Quero dar boas-vindas aí a todo mundo que está assistindo a gente, através aqui dos canais oficiais da FEICOM. O tema de hoje está animador, né? Mulheres SA, empreendedorismo, liderança e resultados em novos tempos. Vale lembrar aqui para vocês que vocês conseguem interagir conosco, então pode mandar as perguntas, a gente ao longo do bate-papo vai endereçando as convidadas. E por falar em convidadas, muito obrigada a todas por terem topado esse bate-papo com a gente, tá aqui. Então conosco hoje tem a Lu Carmo, a Lu é fundadora do Fórum de Mulheres. Tudo bem, Lu? Tudo bem, prazer estar com vocês hoje, nessa tarde, Maíra, Shirlene, Silvana e todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigada, Lu. Conosco também está a Shirlene Diniz, ela é gerente de expansão e implantação de franquias da Pintamundi Tintas. Oi, Shirlene. Oi, boa tarde, obrigada a todos, obrigada pelo convite, obrigada a todos pela participação. E conosco também é Silvana Mello, ela é autora do livro Mulher, Empoderamento e Legado, né, Silvana? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, Luciana, Maíra, Shirlene, vamos lá. Gente, que assunto gostoso, né? Falar aqui sobre a gente, sobre mulheres, empreendedorismo, mulheres no mercado de trabalho, enfim. A gente até nos e-mails que a gente mandou e nos comunicados, convidando o pessoal para a live, a gente falou um pouquinho sobre um estudo da ONU, que foi realizado esse ano e que falou que 90% da população mundial tem algum tipo de preconceito contra a mulher. Isso é tanto no mercado de trabalho como por algum outro motivo, né? Direitos, economia, enfim. E na contramão desse dado, as mulheres, a gente tem acompanhado que elas seguem ganhando cada vez mais força para ocupar os espaços, né, em cargos e setores também que ainda carregam um viés muito masculino, né? Que é o nosso caso, né, Lu? A gente está super inserida aí no setor de materiais de construção, a Shirlene também. Mas eu queria começar essa conversa por você, Lu. Fala um pouquinho para a gente do que você acha de tudo isso. Tá, então eu vou contar um pouco para vocês por que mulheres no Matcom. Há 10 anos eu organizo missões internacionais, eu conduzo empresários pelo mundo, visitando empresas que escrevem histórias de sucesso lá. Participo há 5 anos do principal congresso de material de construção que acontece na Europa e já visitei nos 5 continentes as maiores lojas de material de construção do mundo. Então, eu sou uma mulher realmente inserida dentro do segmento Matcom. No ano passado, eu fundei o Fórum Mulheres e esse ano, em parceria com a FEICOM Batimá, nós teremos o Fórum Mulheres no Matcom, para mostrar, para trazer para vocês insights e aprendizados de como as mulheres estão se destacando dentro desse setor. Tanto aqui no Brasil, dentro do empreendedorismo feminino, 4 de cada 10 lares hoje no Brasil são sustentados, são mantidos por mulheres. As mulheres estão cada vez mais assumindo cargos de liderança, são empreendedoras natas e nós temos qualidades de determinação, de coragem, de resiliência, que nos ajuda muito a transpor um momento desafiador como esse que nós vivemos durante a Covid-19. É incrível como a mulher, a gente estava falando até um pouquinho, né, sobre esse período para a gente, né, e como esse período é quase que injusto com a mulher, né, e com tudo que a gente tem que balancear na vida, né. E a Silvana parece que faz um trabalho também como coach, né, Silvana? Sim, conta um pouquinho para a gente aí desse seu papel com a mulher, né, no mercado de trabalho, na liderança. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 30 anos. Eu sou psicóloga, sou coach, me formei fora, tenho quase 2.000 horas de coaching com executivos e executivas, o que me tornou uma entusiasta do tema de empreendedorismo feminino e empoderamento feminino também, né? Então, eu estudo o comportamento da mulher dentro das organizações, da mulher que trabalha com empresas, que vive a questão, o desafio, né? De ser mulher, de ser mãe, de ser parceira e de ter um negócio à sua frente. Então, eu estudo muito isso com muita paixão. Acho que a gente tem ainda uma jornada grande pela frente de desenvolvimento, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade.
Essas oportunidades a gente estava falando até um pouquinho, né, Shirlene, como que você fica feliz de ver a mulher também alcançando e buscando essas oportunidades no seu mercado, né, que é o de franquias e de franquias aí relacionada à tinta de material de construção. Fala um pouquinho para a gente desses Sim, números, com como você certeza. vem acompanhado essa evolução feminina. Ok. Bom, eu sou uma profissional de quase 20 anos de experiência na área de expansão de importantes franqueadoras, né? Franqueadoras no setor de educação, de alimentação, de perfumaria. E hoje eu estou muito feliz porque eu escolhi o desafio de atuar no mercado de casa e construção e do varejo de tintas. Foi uma escolha. Tintas é um produto de primeira necessidade. O Brasil é o quinto maior mercado de tintas mundial. E hoje eu sou uma executiva de expansão frente à marca Pintamundi Tintas, e que é um diferencial também, porque é uma rede revolucionária que trouxe para o mercado um modelo de lojas compactas de tintas, que cabe perfeitamente no público feminino. Hoje, 50% das nossas unidades franqueadas têm a presença feminina e são administradas por essas mulheres, né? É muito interessante. Nossa, é um número super legal, né? Metade das lojas é muito representativo. É super bacana. E o que você acredita que seja o maior desafio dessas mulheres, né, no empreendedorismo, à frente dessas lojas, assim? Que a gente sabe, até a Silvana compartilhou com a gente um pouquinho no bate-papo anterior, um pouquinho de todas as síndromes, né, Silvana? Tudo que se arrasta aqui com a gente há bastante tempo. Acho que antes a Silvana pode falar um pouquinho para a gente do que são essas síndromes, do que funciona, e depois eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do que a gente enxerga de desafios para a gente, mulher no mercado. Quando eu comecei a estudar sobre mulheres, me tocou muito quando eu comecei a entender como que a gente vê esse mercado, como que esse mercado e as organizações estão trabalhando com as mulheres. No meu livro, Mulher, Empoderamento e Legado, eu trago uma pesquisa que eu fiz junto a 300 executivas, não são só executivas, tem um grande número de empreendedoras também. Eu faço uma pesquisa quantitativa e qualitativa, no qual a gente fala um pouco disso, do quanto que a gente ainda tem um mercado machista. Então, quando a gente olha para as organizações, e principalmente nas posições importantes, a gente vê elas sendo lideradas por homens, né? Então, isso em variados segmentos, não só no da construção, mas em tecnologia, em bancos. Infelizmente, a gente tem essa realidade, e isso traz para a mulher um reflexo, tá certo? Porque quando ela vai negociar, seja ela empreendedora ou não, ela vai negociar com pessoas que não são tão sensíveis à questão da mulher, né? Então, acho que esse é um dos vieses que a gente traz na pesquisa, relacionadas a um mercado que ainda é um mercado que, nas posições mais altas, estão sendo lideradas por homens. E esse dado, ele está aí, ele é uma estatística, e ele se repete em universidades, ele se repete na política, ele se repete em várias situações, né? Então, esse é um dos desafios que a gente fala. E tem um outro desafio que também é interessante, que a própria mulher fala do próprio viés dela, né? Da própria dificuldade dela, né? De lidar com essa cultura que é tão machista, né? Então, tem algumas nuances que esse assunto ele fica um pouquinho mais complexo. Nossa, demais. E Lu, você tem contato com todo o mercado, né? Principalmente assim, a indústria de material de construção como um todo. Como que você enxerga isso, né? Qual que é o maior desafio que você enxerga das mulheres nessas posições onde elas estão hoje? Qual que é a sua dificuldade também, por exemplo, a gente organiza esses conteúdos juntas, né, na FEICOM, a sua dificuldade de conseguir representante feminina para ser porta-voz da indústria? Conta um pouquinho para a gente. Eu tive uma grata surpresa dentro do setor de Matcom, porque ainda era um setor muito carente de nós falarmos sobre mulheres dentro desse setor e trazer esse assunto, esse tema à luz. Então, a receptividade tem sido muito boa dentro do mercado. Nós temos mulheres hoje que são donas de loja, que são proprietárias, que estão à frente das lojas,
mas ainda nós atravessamos um segmento que veio de uma cultura muito machista, de que o marido assume a loja e a mulher cuida de uma parte. Mas nesse momento que nós atravessamos de grande transformação, a mulher não cuida somente de uma parte. A mulher administra a loja, a mulher administra a família, a mulher administra os filhos e a mulher administra a relação. Então, às vezes há um conflito quando nós falamos com executivas empreendedoras. Algumas executivas falam, mas eu quero ser executiva, eu não sou empreendedora. Você é empreendedora sim. Você é empreendedora no lar, você é empreendedora dentro da indústria, você é empreendedora como diretora, como participante de uma associação, e você é empreendedora como empresária. Então, essa qualidade da mulher de gerenciar, essa qualidade de abraçar, de focar na solução, ela é muito válida para esse momento de desafio. Então, eu olho o lado da qualidade. Nós ainda temos, eu concordo com a Silvana, um cenário ainda longo para ser percorrido, mas cada vez mais, à luz dos grupos de mulheres aqui no Brasil, de discussões de empreendedorismo, isso tem crescido muito, tem pessoas fazendo um trabalho brilhante aqui no Brasil. No exterior, nós já estamos muito mais adiantados com relação a isso, com essa questão de ter igualdade, que para mim é muito fácil, porque eu vim de uma criação que é todo mundo junto e misturado, que não tem diferença, mulher não pode, mulher pode fazer o que ela quiser. Então, que bom, né, isso gente? que fica... Porque você ter isso como base familiar na criação faz toda a diferença, até para a gente lidar com esses vieses, né? E com essas síndromes da mulher no mercado de trabalho, né? Sim. Eu acho que eu vim de um lar também em que minha mãe sempre pôde tudo e a casa sempre foi gerenciada, né, compartilhada, e a questão financeira. Então, minha mãe sempre teve um papel muito forte em casa. Então, para mim, isso também fez muita diferença no meu dia a dia em casa e no meu dia a dia como profissional também, sem dúvida alguma. E é muito importante até, eu gosto quando os homens participam dos nossos bate-papos e eles entendem como é esse mindset das mulheres, porque não são mulheres e homens, são todos juntos misturados. A soma da diversidade, a soma dessas qualidades de homens, mulheres, trans, gays, todos juntos é que formam a riqueza de uma organização. É o que a gente consegue construir uma cultura forte, uma empresa determinada para mudar e para trazer resultados. Eu acho que esse ponto que a Luciana colocou é muito importante, né? Então, se a gente olhar a história, olhar as mulheres que se destacaram, as mulheres que conseguiram ter uma identidade, elas sempre foram ajudadas por homens, né? Então, uma coisa que eu faço no meu livro, eu estudei as grandes mulheres na história, e você pode ver, teve sempre um homem por trás, né? Então, é importante a gente frisar isso, porque a mulher que quer crescer sozinha, ela não vai muito longe, né? Então, assim, também esse olhar de diversidade, de acreditar que todo mundo cresce, que todo mundo tem o seu espaço, é super importante, Luciana. Isso mesmo. Pode falar, Lu. Nós temos um conceito agora que foi discutido muito na NRF desse ano. A NRF é o principal congresso de varejo internacional que tem, e esse ano, para nossa surpresa, mais de 50% das palestras foram conduzidas por mulheres. Então, as mulheres não eram somente mediadoras no palco, elas eram as keynote speakers, elas eram as palestrantes principais de grandes sessões. E uma das sessões que foi bem marcante para nós foi a questão do sponsorship versus mentorship. Normalmente, a mulher, ela olha ainda dentro da carreira como executiva a mentoria. Ela ajuda outras mulheres até um determinado ponto. Os homens, eles vão além, eles trabalham como sponsorship. Eu subo e eu trago você, que foi o meu mentorado, para o meu local. Então, você tem uma vaga no conselho das empresas, eu conheço um executivo que é muito bom, esse homem convida esse executivo, apresenta, traz, faz esse networking e essa escada sobe. E ainda nós não temos isso sendo tão praticado no mercado feminino. Então, fica um alerta. A sponsorship é um passo além da mentoria. Então, é realmente você praticar a sororidade, é você estender a mão, é você ensinar, mas é você subir junto. É você não olhar a mulher como uma concorrente, mas olhar como alguém que foi preparado e tem tanta capacidade quanto você para assumir teu lugar e que você assuma outras posições adiante. E você falou em sororidade, né? É uma alegria a gente ver a palavra disseminada, né? Porque
Eu acho que é isso, assim, a força da mulher e uma com a outra mesmo, e também entendendo que é todo mundo junto e misturado, né? A gente está aqui e eu acho que tem muitos lugares hoje em dia a gente já consegue uma competitividade de igual para igual, às vezes, né? A Shirlene tinha colocado um pouquinho para a gente sobre a competitividade no seu mercado, né, Shirlene? Como é que funciona isso, a competitividade feminina no seu mercado? Na verdade, no franchise é um pouco diferente, né? Existe hoje, eu não sei se vocês conhecem como os dados, mas segundo o Sebrae, a cada 100 empresas abertas hoje no Brasil, 52 são dirigidas por mulheres. No franchise não é diferente. 38% das empresas franqueadoras são de propriedade de mulheres ou têm executivas em cargos de liderança. Mas quando a gente fala de lojas franqueadas, esse número é ainda maior. 48% das unidades de franquia hoje no Brasil são administradas por mulheres. E, pasmem, geralmente são as que melhor performam. Elas performam muito mais. Muito bacana. Pasmem não, aí a gente já esperava. Isso, né? As mulheres elas imprimem uma dedicação maior, elas têm foco, elas são determinadas, são destemidas, e muitas redes franqueadoras buscam esse perfil feminino. Muitas vezes as pessoas acham que é por causa do produto, né? Ah, porque é perfume, porque é chocolate, elas são... Não, buscam esse perfil justamente pela natureza da mulher, né? A mulher, ela é uma pessoa com uma comunicadora nata, e geralmente, por todos esses motivos, ela acaba se tornando uma excelente gestora, né? E isso é muito bom para vocês. Você comentou um pouquinho do quanto a mulher é focada, né? E falando um pouquinho assim de equilíbrio, né? Você, Silvana, que trabalha bastante como coach, como que você enxerga se a mulher faz bem? Qual a dificuldade da mulher com esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? Aí a gente tem a pós-pandemia. Antes pandemia. Em que momento, né? A gente vai falar de antes ou daqui durante? Porque, olha, a pós-pandemia ela trouxe um pouco mais de confusão. A gente até estava falando sobre isso, né? Porque, o novo normal, né? Vamos falar assim, antes da pandemia, a mulher ela tem essa característica, né? De cuidar, né? A mulher cuida, então ela cuida da casa, cuida do filho, né? Então ela cuida das coisas, ela vive com a listinha das coisas dela e ela cuida das coisas. O que aconteceu agora, o pós-pandemia, é que isso se intensificou. Então a gente vê, e eu fiz inúmeras lives para algumas organizações aí grandes multinacionais, trabalhando um pouco disso, porque me pediram para eu fazer da ferramenta, para eu trabalhar. Eu fiz coaching grupo com mulheres, algumas choraram, porque o momento é difícil, né? Obviamente, né? A gente vive um momento onde o pano de fundo ele não é alegre, porque quem é que fica alegre em ligar o noticiário e ver tantas mortes, né? Então, assim, nenhum ser humano que é um ser humano vai ficar super feliz, mas a mulher ela acaba se ocupando de muito mais coisas ligadas à vida, ligadas aos filhos. Eu acho que a Luciana comentou um pouco disso. E essa questão de negociação de papéis, ela precisa estar sendo discutida, né? Então, discutir papéis, dividir, compartilhar, dar uma parada, né? O trabalho em casa ele exige muita disciplina, né? Então, assim, você tem que fazer as suas paradas, parada de respiração, parada para você conversar. Então, assim, essa disciplina é uma coisa muito importante para a mulher. Então, assim, é difícil. Acho que a gente estava falando isso, né, Shirlene? Eu acho que a pandemia ela trouxe para a mulher um pouco mais de dificuldades. E isso eu vivo mesmo, né? Então, nos meus processos de coaching, muitas vezes a gente para tudo. Aí, mas agora eu vou falar de mim. Aí é isso aí. Puxa, mas eu não estou fazendo coaching. Não, a gente está fazendo coaching. Calma, vamos falar de você. E é isso mesmo, né? Porque a gente precisa parar para respirar, para olhar para a gente, né? Por quê? Porque, de repente, não está legal, né? O engraçado é que você falou que esse trabalho
em casa, né? Esse home office exige disciplina e exige a gente também para. Eu fiquei pensando, gente, alguém que para e de fato para? Porque assim, você para o trabalho, mas aí você vai trabalhar em casa, né? Aí você tem alguma coisa para fazer em casa. É isso aí. É difícil parar. Gente, tem uma pergunta aqui super legal. A Érica Pazia, ela perguntou o seguinte. Ela falou, na verdade, eu sinto que, como mulheres, sempre estamos buscando entregar mais e melhor do que os homens para conseguir crescer. Vocês acham que isso é uma realidade? É uma realidade. Posso responder? Claro, Pode começar, Silvana, por favor. É uma realidade e é comprovado isso, né? A mulher, ela tem uma necessidade de estar sempre entregando mais. Então, tem pesquisas que são feitas e falam sobre isso. A necessidade de ser 100%, de estar tudo muito ok, né? De estar sempre no controle. Então, essa é uma necessidade da mulher. Por isso que a gente precisa trabalhar muito com a mulher, né? Por isso que a gente precisa desse slow down, sabe? Essa coisa da calma. Calma, a gente vai conseguir, sim. Esses dados, eles são baseados... Por favor, eu queria complementar, porque, na verdade, é isso que torna a mulher uma empreendedora tão interessante para as redes franqueadoras, no meu caso, que eu estou abordando. A mulher tem fortes habilidades de comunicação. Elas são boas em argumentar, elas são boas em encantar, elas adotam sempre uma atitude mais colaborativa. Você perceber, a mulher ela é perita em se reinventar. Esse novo normal que nós vamos ter vai precisar de uma adaptação, novas formas, novos caminhos, novas maneiras mais gentis e equilibradas de lidar com o outro, requer paciência, dedicação. Quem melhor que a mulher para fazer isso? Então, essas características fazem dela excelentes franqueadas, elas fidelizam seus clientes, elas tornam o ambiente de trabalho muito melhor. É o momento delas, é a oportunidade da mulher agora empreender. Eu acredito muito nisso. Agora, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essa nossa necessidade, né, de fazer muito, de entregar mais, de entregar melhor, é uma necessidade da gente se provar ou é uma característica nossa? Não, para mim é uma característica nossa, essa é uma característica das mulheres, de que você sempre quer 10 parabéns com estrelinha, não vale o segundo lugar, vale o primeiro lugar, então não é uma característica contra os homens ou ser melhor ou pior, não, é uma característica feminina. E que nesse momento de transição, isso tem sido muito repensado, porque nós vivemos um momento de transição que o essencial é o novo luxo. Então, todos os nossos parâmetros de consumo, de vida, de forma de trabalhar com home office, de forma de reorganizar nossas empresas, a forma de comprar, a forma de lidar com a nossa casa, a forma de lidar com os espaços, a forma de lidar com as pessoas, isso está sendo repensado. Então, uma das características que nós temos, que é essa característica de sempre lutar pelo primeiro lugar, pelo 10 parabéns com estrelinha, até isso, nesse momento, está sendo repensado. Eu converso com muitas executivas, com muitas empreendedoras agora trabalhando em home office, com as crianças em casa. Nós sabemos que é um desafio, de que nós não sabemos ainda quando retornará às aulas, quando dentro desse novo normal se acomodará a questão das aulas. E as crianças adoram esse momento que nós vivemos, porque todas as crianças são unânimes em falar: tia Lu, mamãe está em casa, o papai está em casa. Covid foi ótimo. No olhar da criança, a situação que nós vivemos ela é ótima, porque os pais estão em casa. Então, eu falo, vem mais um desafio, mulheres. Como será o desmame? Como será? Muitas mulheres que estavam em licença maternidade, terminando a licença maternidade em março, e foram beneficiadas. Então, nós temos um saldo credor, sim, nesse período de transformação. Nós temos um legado que está sendo construído, nós temos empresas fazendo coisas muito legais e mulheres fazendo coisas maravilhosas dentro desse mercado. Então, como será esse desmame dessas crianças retornarem para a escola e de não ter esse convívio? Mas as mulheres foram para dentro de casa, assumiram a casa, assumiram a família, assumiram as rédeas dos negócios e continuam muito produtiva. Então, isso que é bacana, é achar esse equilíbrio entre esse essencial hoje, que é o nosso novo luxo,
e ainda querer sempre entregar o melhor, é esse equilíbrio que vai fazer com que a gente realmente tenha sucesso em tudo aquilo que nós queremos. Tem um comentário aqui interessante, que a Andressa Soares, ela falou que existe ainda mais um papel que as mulheres assumiram nessa quarentena. Além de trabalhar, gerir a família e afazeres, agora estão sendo professoras também, né? Você comentou das crianças em casa, Isso né? aí. Então, elas têm tarefas reais, estão dando aula para seus filhos, né? Estão Na dando grande aula. maioria, na grande maioria dos casos, é para a mulher também que sobra, né? Essa parte da aula em casa, do homeschooling, que eles chamam, né? Gente, eu só vou lembrar aqui que quem está assistindo a gente pelos canais pode mandar as perguntas, a gente vai endereçando para as meninas ao longo do bate-papo, tá? Vocês falaram, algumas de vocês citaram esse novo normal, a gente já teve, inclusive, uma live anterior falando sobre esse novo normal. Quais vocês enxergam que serão as maiores contribuições das lideranças femininas para esse novo normal? Primeiro, a questão da simplicidade. Nós víamos com processos muito burocráticos dentro das empresas, então as decisões eram muito longas. Com a questão da Covid-19, entre fevereiro e março, as empresas rapidamente, em pouco espaço de tempo, tiveram que se reinventar, tiveram que fazer home office, tiveram que implementar digitalização e tiveram que transformar os seus negócios. Quando nós trazemos isso para o material de construção, qual é a diferença das mulheres? O material de construção ainda é um segmento que tem uma oportunidade muito grande de digitalização, tem uma oportunidade muito grande de crescimento e de novas ferramentas dentro do varejo, mas as mulheres abraçaram a causa. Essa questão de arregaçar as mangas e trabalhar, as mulheres não tiveram medo. Então, de estar na frente, olha, se não dá para abrir a loja no primeiro momento, faz delivery, entrega, cuida das pessoas, o cuidado com os funcionários e o cuidado com os clientes passaram a ser algo fundamental. Então, nós estamos vivendo nesse momento que eu chamo da era das pessoas. E a mulher, por essa questão de ser uma cuidadora nata, tem um papel fundamental. Nós nunca vivemos em nenhum momento da humanidade as pessoas genuinamente tão preocupadas com outras pessoas. As empresas entenderam que o resultado virá depois que nós tivermos resultado com as pessoas. O resultado a qualquer custo não vale. Então, essa é uma característica nossa, é uma característica de cuidar. Nós queremos resultado sim, mas nós queremos resultado através das pessoas, não resultado sobre as pessoas. Concordo muito. Perfeito. A Paula Paz, ela perguntou o seguinte: a inserção nesse mercado é repleta de obstáculos, principalmente o próprio machismo. Que dicas mulheres experientes como vocês podem dar para aquelas que estão começando agora, como eu? Quer começar, Shirlene? Fala um pouquinho, acho que você tem bastante... Com certeza. Na verdade, eu acho que a grande dificuldade para a mulher é conciliar a vida profissional com a vida familiar e ter um empreendimento, uma profissão no varejo, né? Normalmente o varejo, ele atua de domingo a domingo, né? O varejo está em grandes centros comerciais, são ramos de alimentação, moda, sapatos, e aí vai, né? E isso é uma dedicação da mulher muito grande. E ela tem a vida pessoal dela, a vida familiar, os filhos, seja o que for. Então, eu acredito que agora, no novo normal, as empresas, o comércio vai ter que se reinventar em horários, em formas de atendimento, na disposição das lojas. As mulheres agora vão poder, sim, trabalhar dentro de um horário que possa ser mais adequado para elas. No mercado de casa e construção, para nós é um pouco melhor. Eu, particularmente, escolhi, inclusive, a área de tintas por causa disso. Nós trabalhamos em horário comercial. Você não trabalha de domingo a domingo, nem à noite. Então, para a mulher, isso facilita muito. A gente pensa assim, nossa, o mercado de tintas é totalmente masculino. Não. O mercado de tintas tem tudo a ver com cor, com decoração, com reforma, feng shui. É a cara da mulher, é a personalidade dela, né? Então, é uma maneira muito mais fácil de você entrar nesse mercado e conciliar com a vida pessoal com a sua vida profissional. Você acha que esse equilíbrio, então, é uma dica para já começar? Com certeza. O que você enxerga que seja uma bela dica, Silvana? Você que lida com mulheres o tempo todo, faz esse acompanhamento das carreiras. Acreditar nela mesma.
A mulher precisa acreditar e pôr fé de que ela consegue. Né? E a gente dá conta, né, gente? Dá Impressionante. conta. Assim, o que não te desafia não te transforma. Acredite em você. Você vai conseguir. Assim, ninguém consegue as coisas sentado numa cadeira fofinha. A gente precisa sair da cadeira e precisa ir atrás das coisas. Eu sou empreendedora há 10 anos. Eu tenho a minha empresa há 10 anos. E sempre que eu consegui foi através do meu espírito de risco. Gente, dá certo. Assim, dá um pouquinho de frio na barriga, mas a gente consegue. Acredita em você mesmo. É uma coisa que a mulher tem que fazer muito. Hoje a gente tem muitos órgãos que ajudam as mulheres. Então, a gente tem o Grupo Mulheres, que é liderado pela Luísa Trajano. A gente tem a própria ONU, que criou a ONU Mulheres, que tem várias lives, várias ajudas. A gente tem a Rede Mulher, que é da Ana Fontes. A gente tem diversos órgãos que trabalham a questão das mulheres. A gente tem o empreendedorismo feminino também por aí espalhado no mercado. Então, assim, acredite em você, as coisas vão acontecer e, assim, quando vier esse medinho, vai em frente. E só a dica, Lu? Tem Olha, mais uma, amei. Silvana? Desculpa. A Silvana ia continuar falando ou não, Silvana? Eu ia falar o seguinte, eu ia só Desculpa, complementar com a minha experiência que eu tenho desenvolvendo mulheres. A mulher ela precisa fazer um trabalho forte de autoconhecimento, para ela apostar nas coisas e nas coisas que ela tem paixão e nos talentos que ela tem, porque toda mulher tem um grande talento. Então, assim, é muito importante ela desenvolver esse autoconhecimento e apostar naquilo que ela tem como talento. E acreditar nisso. Então, assim, eu me autoconheço e eu tenho crença que eu consigo, é imbatível, a mulher consegue. Demais. Lu, você, só dica. Uma coisa que eu acho assim fundamental, amei o que a Silvana falou sobre a questão do acreditar, principalmente é você ter foco e determinação. Vocês podem chegar aonde vocês quiserem chegar. Esquece as crenças limitantes de que se o segmento é machista, se isso é para homem, se isso é para mulher, se isso é para adulto, se isso é para idoso, se isso é para jovem. Tira os Cs da frente. Você pode fazer aquilo que você quiser. Para isso, duas coisas são necessárias: flexibilidade e capacidade de aprendizado. Aquilo que você não souber, estuda, pesquisa, usa sua rede de networking e vai atrás da informação. Quem tem conhecimento tem tudo. Quem tem conexões, quem conhece pessoas, tem todas as portas abertas. E aí, meninas, mulheres, vocês chegarão aonde vocês quiserem. Demais. Se eu posso dar uma dica também, eu acho que a minha dica seria assim, reconhecer que a gente não é excelente em tudo. Então, a gente reconhecer nossos pontos fracos, né? E nossos, não diria nossos pontos fracos, nossos pontos de desenvolvimento são fundamentais para que a gente consiga evoluir na carreira, né? E acho que mais do que ficar enxergando competitividade com o homem ou ficar querendo nos provar para alguma coisa, eu acho que é a gente enxergar o que a gente pode desenvolver e ser melhor naquilo que a gente faz, né? Eu acho que, para mim, fica a minha dica aí para quem pediu. Acho que foi a Paula Paz. A gente tem uma pergunta legal, é uma pergunta de um homem, tá? O Mike Zamboto, ele pergunta o seguinte: ponto que sempre reflito. Representa uma minoria sujeita a preconceitos. Como vocês enxergam a postura de pessoas que levantam uma bandeira a ferro e fogo? Isso pode gerar um processo inverso, um rebote? Difícil, né? E aí? Difícil. Quer começar, Silvana? A Silvana está com a mãozinha ali, ó. Vai, Silvana. Eu não entendi muito bem qual que é o ponto dele, esse ferro e fogo. O que é isso? Se uma pessoa que representa uma minoria e levanta essa bandeira, ferro e fogo, então vamos pensar aqui em ou a mulher no mercado, ou vamos pensar em diversidade, como um todo, né? Você acha que isso pode gerar um processo rebote aí, dentro do mercado de trabalho? Eu acho que assim, minha opinião, Maíra, eu acho que tudo depende do seu equilíbrio, tá certo? Então, tudo aquilo que é over, né, que é demais,
né? Então, se você fica cego para segmentar uma coisa e não olhar para os lados, eu acho que isso é limitante, né? Então, respondendo à pergunta dele, eu acho que a gente tem que estar sempre com bom senso, né? Nas nossas defesas, porque eu sou uma entusiasta do tema mulheres, porque eu vejo que tem um espaço para a gente ajudar, né? E eu vejo isso como um propósito meu, eu quero ajudar, né? Agora, em hipótese alguma, eu quero ajudar e desfavorecer uma outra minoria, né? Então, eu acho que depende muito do equilíbrio, de como que você coloca isso, né? Legal, legal. Alguém quer complementar? Não. Tudo que você fizer para agregar, tudo que possa somar dentro das diversidades é muito bem-vindo. Nós fazemos alguns trabalhos com o Fórum Mulheres in Company e várias empresas hoje, elas tratam o assunto de diversidade de forma muito séria. Não só na questão das mulheres tendo representatividade, mas também como todo o mercado LGBT dentro das empresas, o mercado negro, enfim, você hoje tem diversas linhas de frente. Então, tudo aquilo que for inclusivo, tudo aquilo que for para ajudar, tudo aquilo que for para somar, sempre será bem-vindo nas organizações e sempre será bem-vindo na sociedade. A partir do momento, como a Silvana disse, que você foca numa única coisa e você começa a fazer a exclusão, aí não funciona, porque aí você não está incluindo. Então, pense sempre que a diversidade, por menor, por pequena que for, mas todo gesto que você fizer de inclusão, que você fizer para agregar pessoas, ele é bem-vindo, desde que não exclua outras pessoas e que haja respeito. Legal. Shirlene, você enxerga, além da mulher, aí, essa diversidade, ela está inserida no contexto da franquia também? Tá, sim, eu acredito o seguinte, que independente de ser no mundo corporativo, na vida pessoal, quando você fala em diversidade, quando você fala em qualquer bandeira que você vá levantar, não importa, você tem duas palavras super importantes, respeito e equilíbrio. Quando essas duas coisas existem, tudo vai bem. Isso é verdade, isso é verdade. Eu trabalho em uma multinacional, né, a Reed Exhibitions, e a empresa como um todo, globalmente, é muito preocupada com a diversidade, mesmo com a gente, assim, ter sempre mulher inserida em todos os contextos, né, com cargos diferentes, com hierarquias diferentes. E eu não sei, a Lu também visita bastante feira lá fora, visita bastante as empresas lá de fora. Você acha que tem muita diferença de empresa multinacional e de empresa nacional, se a gente entra nesse quesito de participação, né, de liderança feminina ou de liderança de uma diversidade como um todo, Lu? Como é que você enxerga isso? Hoje dentro das multinacionais, você já tem muitas multinacionais com programas específicos de desenvolvimento de liderança, de mulheres e de equidade de gêneros dentro das multinacionais. Quando nós olhamos isso para as empresas nacionais aqui no Brasil, nós ainda temos dentro das empresas nacionais o histórico do patriarcado, porque essas empresas foram fundadas pelo pai. A mãe, ela deu todo o suporte, mas trabalhando na retaguarda e muitas vezes não está dentro da empresa, e os pais tendiam a direcionar a área de finanças e área comercial para os filhos, e o RH e o marketing para as mulheres. Então, isso já começa a mudar. As mulheres, minha filha vai cuidar do marketing, minha filha vai cuidar do RH. Não, hoje a sua filha ela vai cuidar de finanças, ela vai cuidar do comercial, ela vai cuidar do que ela quiser. Que ela quiser cuidar, né? Que são ótimas em matemática, que são ótimas em finanças. Eu tenho todo um background de finanças e de área comercial, porque eu fui executiva do mercado financeiro, mas eu sei que ainda, para muitas empreendedoras, para muitas mulheres, falar de área comercial, falar de finanças ainda é um desafio. É um desafio que pode ser superado, porque você tem como se desenvolver e você tem como trazer pessoas para o seu time que sejam boas nessas áreas. Então, aquilo que você dá, você se desenvolve, aquilo que você fala, olha, não gosto disso, não faço isso bem feito, traga pessoas que te complementem e façam bem feito. E aí as coisas funcionam. Uma coisa importante, só complementando, eu acho que a gente, como pais, né, como tios, como avós, a gente tem muito que trabalhar as gerações seguintes, né?
porque quando a gente olha os índices das universidades em cursos de informática, engenharia, em cursos mais de exatas, ainda não passa de 20%, né, quando a gente olha o número de candidatos, né? Então, a gente também tem que olhar esse tema, que talvez daqui a algumas gerações a gente vai ter diferenças, né? Mas a gente também tem esse dado, né? Quer dizer, o quanto que a criança, quando ela é pequenininha, ela é estimulada, né, a acreditar que ela pode sim ir bem em matemática, que ela pode sim ir bem em áreas de exatas, né? Então, eu acho que esse também é um papel de quem ajuda pessoas, crianças, a crescerem, né? De professores, inclusive, né? Da família, para a gente ter lá na frente pessoas que também, para a gente olhar a universidade como um lugar onde também tem um equilíbrio quando a gente olha estudantes. Com certeza. E a gente estava falando bastante sobre... Né, a gente está falando bastante sobre essa questão de, às vezes, linkar determinado gênero a determinado perfil, né, de cargo, de setor. Você acha que isso tem alguma relação com os vieses inconscientes, Silvana? Eu acho que sim, eu acho, e tem um site que é de Harvard, que ele estuda, ele faz um trabalho com os vieses inconscientes, e isso é comprovado, todos nós temos vieses inconscientes. Então, você quer explicar um pouquinho para quem está assistindo, um pouquinho do que é? Eu acho super legal esse tema, acho que vale a pena. Eu vou dar 2 exemplos que eu vi semana passada, para ficar bem, bem claro. Eu vi assim, no LinkedIn, mulher, uma menina, falou assim, eu vi uma vaga de gerente de recursos humanos, estava de 35 até 42 anos. Eu falei, gente, eu não estou nessa vaga, eu não me enquadro aqui. Assim, aí teve uma das meninas discutindo, ela falou assim, mas, gente, legalmente a pessoa não pode fazer isso, não pode escrever isso publicamente. Aí eu pensei assim, gente, legal, o ponto aqui não é se é legal ou não, o ponto é para que isso? Assim, que diferença faz, né? Que diferença faz você ter 30 ou 50? Né? Isso é um viés inconsciente. Uma outra também que eu vi, falou assim, olha, eu queria me candidatar a uma vaga, liguei lá, não estava escrito no anúncio, mas eu liguei lá, e a pessoa falou, olha, você vai me desculpar, isso aqui é só para homem. Então, assim, os viés... Nossa, se me falam isso, gente, eu risco o nome da empresa para qualquer um, assim, não procura essa empresa, pelo amor de Deus, se inscreve para vaga lá. Então, dói na alma, né? Então, viés inconsciente é todo preconceito que está guardado, que você às vezes nem percebe, você fala assim, gente, oi? Por que isso? Né? Qual que é o motivo? Por que não pode ser negro? Por que não pode ser mulher? Por que tem que ser Por que tem que ser dessa faculdade e não da outra? Né? Então, para exemplificar, os vieses inconscientes, às vezes eles são muito inconscientes e as pessoas não percebem. Mas a gente tem que sinalizar, a gente tem que falar, gente, oi, por quê? É errado, né? O problema dessa mulher não poder se candidatar. O que acontece? Né? Então, é por aí. A Aline comentou aqui no chat que ela cursa engenharia de telecomunicações e que no curso dela são 5 mulheres no meio de 48 homens. Uau! Eu queria complementar contando uma historinha aqui sobre franchising. Há uns 20 anos atrás, quando eu comecei na área de franquias, a boom das franquias eram as cafeterias e as perfumarias. Então, todo o marketing era focado no investidor, no homem que compraria essa franquia. E ela era dada de presente às suas esposas, suas filhas. Como assim? Vou dar um emprego para as minhas mulheres lá em casa, porque elas não estão fazendo nada. Vamos fazer uma renda nisso, né? Hoje é completamente diferente. Por exemplo, eu recebo muitos cadastros de mulheres que estão interessadas, sim, em ser franqueadas ou estão buscando colocação para os seus maridos. Eles acabaram de perder o emprego ou vão se aposentar e elas já vão falar, pô, peraí, eu não quero esse cara em casa, não. Eu quero ele trabalhando.
E é muito interessante porque essas mulheres que estão buscando negócios, por que elas escolhem muito franquia? Porque franquia dá treinamento, dá suporte. Então, vamos supor, ela é muito boa como empreendedora, ou ela é muito boa no RH ou no marketing, mas ela não é boa nas finanças, ela vai aprender isso durante o treinamento. Ou seja, os talentos dela serão equilibrados para ser empreendedora e ela é acompanhada diariamente. Então, ela se sente segura, ela tem uma estabilidade, então essa oportunidade se abre para ela. Então, hoje em dia, o mercado de franquias, realmente, a mulher fez toda a diferença, né? No mundo, não é só no Brasil, no mundo. Elas estão muito à frente das empresas franqueadoras. Nossa, é muito legal que você comentou, assim, de às vezes a mulher hoje em dia querer ir atrás para o marido, né? Para o marido. Porque Eu tenho hoje, acho que umas 7 candidatas hoje falando comigo. Olha, nesse novo normal, nessa pandemia, o meu marido não sabe se vai sair da empresa ou não, e ele quer um novo negócio, e eu posso empreender junto com ele? Eu falei, pode, mas eu vou entender de tintas? Essa é a grande dúvida delas, né? A nossa loja são lindas, são comparsas, são bonitinhas, elas amam. Então, assim, está realmente mudando muito. Nossa, muito legal. Quer complementar, Lu? Você ia falar alguma coisa também, eu acho? Não. Não? Uhum. Então, olha, tem uma pergunta aqui, uma outra pergunta que eu acho que... Peraí, deixa eu achar. Na verdade, é um comentário de um homem também. A respeito de alguma coisa que você falou, Lu. Adorei a frase essencial é o novo luxo. A pandemia nos faz focarmos em nossos valores e, com certeza, as pessoas estão mais sensibilizadas, consequentemente, mais abertas a perceber o valor da diversidade e o valor dessa mulher inserida no mercado de trabalho. Esse essencial é o novo luxo, é muito legal, né? Que é muito baseado nessas relações, né? Sim, eu acredito nas relações colaborativas entre indústria, associação e varejo. O mercado não vai ser diferente, não é uma questão só de status quo, mas é uma questão de momento e daqui para frente. Quando nós pensamos em Covid, nós não podemos pensar somente nesses próximos 60 e 90 dias. Nós vivemos um momento de transformação que ele vai permear nossas vidas para o resto das nossas vidas. Historicamente, todas as grandes pandemias, os grandes problemas que tiveram, um período muito transformador e muito criativo aconteceu depois das grandes pandemias. Eu acredito agora que nós estamos atravessando a era das pessoas. Alguns dias atrás eu publiquei um artigo que o eu é igual a nós. E o que significa isso? Cada vez mais a solidariedade, cada vez mais pessoas com propósito, empresas com propósito, praticando isso de forma real, é o que dará certo. Então, muitas coisas que eram supérfluas, muitas coisas que eram desnecessárias, nós estamos eliminando, porque agora a ordem é simplificar. Você tem um foco na solução ou você tem um foco no problema? Foca na solução. As pessoas, as empresas estão focadas em pessoas, as empresas estão focadas em decisões que tragam soluções para esse novo consumidor, que tragam soluções para as pessoas. E as empresas que estão trabalhando genuinamente o seu propósito, e as pessoas, os seres humanos que sabem efetivamente qual é o seu propósito, você consegue ter um match disso. Então, eu acredito muito que a grande transformação nesse DC, depois Covid, o que fica para a gente é nós vivermos essa nova era das pessoas com mais solidariedade e enxergando as coisas através de um olhar mais humano. Nossa, com certeza, com certeza. Mais solidariedade e equilíbrio e respeito, né? A respeito Sim. disso, a gente recebeu um comentário muito interessante. A Maiara Santos, ela falou o seguinte: trabalhei em um projeto do setor de AVAQ-R, um setor 99% masculino. E fiquei muito feliz em ver como eles incentivam as poucas mulheres que trabalham no setor. Foi uma lição de equilíbrio e respeito. Acho que é muito por aí, né? Que legal. E é um setor realmente, a gente tem uma feira no portfólio, que é a Febrava, né? A feira da refrigeração. E é um setor muito masculino, realmente, muito legal. A gente recebeu mais uma pergunta, a Daniele Cirilo, ela está perguntando o seguinte: quais iniciativas ou posicionamentos podemos ter para driblar preconceitos ou a síndrome do impostor? Porque muitas vezes nos sobrecarregamos e ainda assim achamos que não fizemos o suficiente. Quer comentar, Silvana? Sim, sim. A síndrome do impostor, ela é uma síndrome comprovada
de que as mulheres, elas se sentem sempre muito cobradas e elas sempre acham que elas não estão prontas, né? Então, essa síndrome, ela traz isso, olha, eu ainda não estou pronta para tomar esse passo, né? Então, assim, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar muito na mulher é a ampliação do autoconhecimento dela, porque essa característica, ela depende de mulher para mulher. Então, ela é mais intensa em algumas mulheres e menos em outras, né? Então, trabalhar muito no autoconhecimento, pode até ser sozinho ou junto com alguém, ampliar esse conhecimento para entender quais são os medos, quais são os poucos riscos, e se correr, porque viver é correr risco, né? A gente está vivendo, a gente está correndo risco, tá certo? Então, eu diria assim, Ixi, acho que travou. Travou. A conexão. Posso complementar enquanto a Silvana se restabelece? Por favor, como a Silvana falou que viver é correr risco, quando... Desculpa, Silvana, sua conexão travou. Ai, caramba, jura? Juro, não preocupa. A Lu estava complementando aqui e a gente volta para você, desculpa. Tá. Vai, Lu, pode complementar, depois a gente volta para a Silvana retomar o raciocínio. Tá, a Silvana falou sobre viver é correr risco, e quando nós tratamos a questão da síndrome de impostora, como é que você reduz os seus medos? É você tendo segurança, e você só tem segurança através da informação. Então, conhece, pesquisa, estuda. Se você domina esse assunto, se você domina a arte de fazer arroz e feijão, que acredita que é o seu melhor arroz e feijão, faça aquilo bem feito. Pronto, se você tem essa segurança, se você tem conhecimento naquilo que você faz, se você tem esse talento aflorado, você consegue reduzir o medo, e reduzindo o medo, você consegue trabalhar bem a questão da síndrome da impostora. Maravilhoso, então, reduzir o medo, ter confiança. É isso, Silvana, um pouquinho do que você estava falando? Às vezes, eu não sei se todo mundo viu aquele filme, Meu Adorável Professor. A menina, ela é uma pianista não, ela é uma violonista. Ela sabe tudo, tudo. E o professor um dia olha para ela e fala, qual é o problema? Você sabe tudo, você sabe todas as notas. E aí ele vê que ela tem uma crença limitante que foi criada quando ela era pequena. Então, é muito importante você ter conhecimento, mas você também conhecer aonde pega, o que trava na tua confiança, né? Porque todos nós temos alguma coisa para trabalhar, tá certo? Então, o conhecer é uma dimensão do saber, né? Então, conhecer mas a questão da confiança, de você confiar em você mesmo, e você se conhecer é muito importante. Maravilha. Gente, eu acho que a gente vai encerrar. Tenho mais uma pergunta aqui, e ela é para a Shirlene. Um homem também, então eu estou achando super legal vocês interagirem aqui com a gente. O Paulo Bazani, ele perguntou o seguinte: a maioria dos pintores são homens. Como lidar com esse profissional já acostumado a ser atendido por homens e como conquistar a sua confiança sendo mulher? Exatamente. Esse é o grande desafio das nossas franqueadas, que são treinadas para isso, que conhecem muito do mercado, porque elas são treinadas já nas fábricas de tintas, junto com a nossa equipe. Então, elas conhecem do produto, da fabricação, de como é feito, e nós temos vários treinamentos para os próprios pintores dentro das nossas lojas. Eles são muito bem recebidos. É aquela coisa, né? A mulher imprime todo esse atendimento diferenciado na loja. Se eu chegar numa loja onde a proprietária é uma mulher, dona de uma loja de tinta, você vai ver que o atendimento é completamente diferente. E eles amam realmente de paixão. E elas têm aquilo que a Lu acabou de falar, a informação, né? Elas são pessoas que têm essa segurança, porque elas têm por trás uma rede, uma marca forte, e todo o apoio dessa rede. Elas têm a informação com elas, porque elas são treinadas em todos os aspectos, a gente leva elas em todas as fábricas, em todos os treinamentos práticos e teóricos, então elas chegam prontas. Então, a insegurança vai para água abaixo. Então, esse mercado que é tão machista adora ser bem tratado, o pintor adora ser bem tratado. Então, elas fazem um papel muito bonito, muito bacana.
na nossa rede. Com certeza elas dão show, né? Porque aquilo que a gente se certeza. coloca, se prontifica a fazer, a gente faz bem feito, né? E a gente abraça esse público feminino, nós abraçamos esse público feminino e trazemos realmente para a nossa rede, porque a gente acredita que o mercado de casa e construção não precisa ser tão masculino assim, ele pode realmente ser abraçado pelo público feminino. Nós também acreditamos. Não sei se pode, né? Mas eu levanto essa bandeira com respeito, com muito respeito. Pode levantar. Respeito. Eu levanto essa bandeira da mulher aqui no mercado da construção, sem dúvida alguma. Mulheres, foi uma delícia o papo com vocês. Eu queria agradecer de novo por terem participado conosco, agradecer as perguntas que o pessoal mandou. Eu queria pedir para quem participou com a gente, quem assistiu, nos comentários a gente vai deixar um link de uma pesquisa rapidinha. Fala para a gente o que vocês acharam também, para a gente é super importante. E considerações finais. Eu acho que para considerações finais, a Paula Paz, ela mandou uma última pergunta que eu acho que é legal a gente inserir nas considerações finais de cada uma. Ela está pedindo, aproveitando a pauta da sororidade, quais mulheres são inspirações para vocês? Então, eu vou agradecendo e aí vou colocando uma a uma para a gente poder falar. Silvana, muito obrigada. Obrigada por ter participado conosco. Fala um pouquinho de qual mulher é inspiração para você. Tem um monte. Vou fazer uma lista aqui, mas algumas. Fernanda Montenegro, a Oprah, a americana, a tenista, aquela tenista, como é que chama? Serena Williams. Serena Williams. Olha, gente, no Brasil tem um monte de gente que eu adoro, então eu tenho muitas mulheres que eu admiro. E a minha mãe também, né? Com certeza. Obrigada, Silvana, por ter participado conosco. Lu, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, né? Parceria de longa data. A gente encontra todo mundo na FEICOL, né? No Fórum de Mulheres. Conta um pouquinho para a gente qual a sua inspiração e suas considerações finais. Lu, obrigada. Gente, a minha primeira inspiração vem da minha mãe, que é uma mulher forte e que, quando eu tinha há mais de 30 anos atrás, me colocou para estudar informática, para aprender inglês, porque ela entendia que inglês e informática mudaria o mundo. Eu estou falando de 30 anos atrás. E não falo dessa era moderna agora, eu falo de 30 anos atrás. Então, as mulheres, elas sempre foram presentes, sempre foram fortes na nossa vida, na nossa família. Uma mulher pública que eu admiro muito é Michelle Obama, pelo seu equilíbrio como mulher, como empreendedora e como companheira de um dos presidentes mais brilhantes, na minha opinião, que os Estados Unidos já tiveram. Então, eu deixo para vocês, meninas e mulheres, acreditem no seu propósito, pensem no legado que vocês querem. Nós estamos num momento de reinvenção, as pessoas falam do novo normal, falam de reinvenção, ainda temos muitas perguntas sem respostas, mas se vocês souberem qual é o seu propósito, o que você quer escrever na sua história de vida, você consegue encontrar a resposta para esse momento de reinvenção. Boa sorte, muita saúde e sucesso para cada um de vocês que estiveram conosco hoje nessa tarde. Um beijo grande. Obrigada, Lu. Shirley, obrigada por ter participado conosco. Eu que agradeço. Faça as considerações finais e fala aí um pouquinho para a gente quem é a sua inspiração feminina. Olha, a minha inspiração feminina são várias mulheres, mas eu vou indicar hoje, a de hoje. Hoje é a Lu Carmo, a Silvana Mello, a Mayara Nardi. Parabéns a vocês, meninas. Obrigada pelo convite. E eu quero deixar 2 palavras para as pessoas que estão aqui nos assistindo e que vêm com esse novo normal. Lembre-se que o mercado de construção é estabilidade. E hoje ele é oportunidade. É isso que eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, e crise é onde você tem que pensar em crescer. Não é momento de parar, é momento de oportunidade. Ok? Com certeza. Muito obrigada de novo, meninas, obrigada, mulheres. meninas. Obrigada a quem assistiu, quem ficou com a gente até aqui. Comenta aí pra gente no link da pesquisa rapidinho o que vocês acharam da live, e a gente se vê, acho que daqui a 15 dias de novo na próxima. Um beijo, obrigada.